qualquer coisa pra câmera ali que vai se realizar. Um beijão! Se beija vocês dois, pô. A gente é melhor amigo. É melhor amiga. Eu acho que tu queria, hein? Não, selinho, um selinho. Um selinho. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Hoje tem um vídeo da Valesca Popozuda dando uma entrevista lá no finado Vênus Podcast, que já nem existe mais, e eu acho que não é à toa que esse podcast não foi pra frente. Creio que a Valesca Popozuda teve sim a sua contribuição para esse podcast ter chegado ao fim, e também as entrevistadoras, que eu acho que são gente boa e tudo, Cris Paiva e uma outra senhora que eu esqueci o nome agora, e infelizmente não conseguiram tocar o projeto delas adiante, justamente por causa desse tipo de entrevista que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu acho que elas insistiram muito em convidar pessoas desinteressantes para ir lá dar entrevista. Não que esse seja necessariamente o caso da Popozuda, eu acho que teve entrevista bem pior que essa. Creio que nessa oportunidade elas convidaram a Popozuda porque, analisando o cenário atual, elas percebendo que o pessoal se interessa por esse tipo de assunto de relacionamento casual, e a Valesca Popozuda tem várias histórias dessa, elas acharam que seria uma boa, por que não? O podcast Surubão lá do Bruno Galhaço com a esposa dele não trata só desse assunto praticamente? E por que o podcast delas não foi pra frente então, senhores? Eu acho que um pouco é culpa dos convidados que elas chamaram lá. Chega uma hora que os podcasts começam a convidar sempre as mesmas pessoas, e além disso, como se não bastasse, eu acho que as duas também tiveram um desentendimento. Eu acho que da mesma forma como aconteceu com Teta Masters e Beluga quando ele saiu do Redcast, pode ter acontecido isso aí também. Só que no caso delas, eu acho que uma queria aparecer mais que a outra, as duas não concordavam em algumas coisas e ghost. Perdemos um podcast, senhores, mas tudo bem, eu acho que dá pra viver sem o Vênus Podcast, mas fica aqui a minha singela homenagem a esse episódio que contou com uma das cantoras de qualidade mais questionável do Brasil, que é a Valesca Popozuda. E além disso, como se não bastasse, a própria Cris Paiva sempre dando dicas de relacionamento, sendo que nenhum relacionamento dela foi pra frente até hoje, meio que fez a galera desanimar um pouco do podcast. E a outra senhora também, sempre falando que ela tem descendência libanesa, como se alguém tivesse interessado em saber isso. Menina, eu peguei um boy em novembro, ano passado, e a gente tá lá no vucu, daqui a pouco ele para assim, aí eu falei, gente, por que parou? daquela sala, por que parou? Aí ele veio no vai entrar o merchan. Aí eu falei assim, aí ele baixou assim por trás de mim e falou assim, posso colocar? Eu falei, mal chegou, já quer sentar na janela? Não dá, até gosto de brincar, né, com a minha aba, mas quando eu quero, sabe, porque acho que isso é um prazer seu, uma vontade sua. Tá aí, senhores, esse eu acho que foi um dos motivos que fez o podcast Vênus ter acabado. Tá certo que não dava pra esperar outra coisa da grande Valesca Popozuda, mas só sabe falar isso. Teve um outro vídeo que eu vi da Valesca lá no podcast de Serginho Malandro, onde ela conta uma história também, mais ou menos parecida com essa. Nesse dia, ela revelou com orgulho o dia que ela teve uma relação casual com Vin Diesel. No pelo, tô brincando. Ela não falou essa parte, mas claro que existe sim essa possibilidade, até porque, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que a Valesca Popozuda ficou com Vin Diesel e por um golpe do destino ela engravida. Isso aí seria uma imensa satisfação, ia ser o orgulho do Bostil. Tá certo que o Vin Diesel nem é tão bom ator assim, mas não interessa. Eu tenho certeza que muitas madames aqui no Brasil gostariam de ter essa oportunidade. Ela contou lá que um dia o Vin Diesel veio pra cá quando tava gravando um dos filmes do Velozes e Furiosos, e alguém entrou em contato com ela, um agente do Vin Diesel, e fez a proposta de milhões. Valesca Popozuda não pensou duas vezes, e foi exatamente isso que aconteceu. Vin Diesel veio pra cá, bagunçou com a Valesca Popozuda. Pelo que ela contou, as preliminares começou a acontecer dentro de uma balada onde os dois estavam. O Vin Diesel já fez o reconhecimento ali mesmo, pra ver se ele não ia ter nenhuma surpresa, não cometeu o mesmo erro que Ronaldo Fenômeno cometeu naquele dia lá com os 3 rapazes que ele contratou. E a partir do momento que o Vin Diesel percebeu que ele não ia ter a menor dificuldade, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, e eu acho que foi bom pra todo mundo, tanto pra Valesca, que ganhou uma história pra contar. Eu tenho quase certeza que ela relembrou dessa história aí no Vênus Podcast, e pro Vin Diesel também. E esse foi um dos pontos altos da carreira da Valesca. Esse foi um dos dias mais importantes da vida dela, porque se você for analisar as imagens, sempre que a Valesca Popozuda vai dar algum tipo de entrevista em podcast, é meio que isso que ela fala.
as histórias dela sempre giram em torno de relacionamentos casuais. E esse dia aí do Vênus Podcast não foi diferente. Do nada ela soltou essa pedrada aí, que um dia ela tava ficando com o cara e o cara fez essa proposta pra ela e ela, conservadora, recusou veementemente, falou que não, que ela até gosta assim de fazer essas coisas, mas calma também, senão a pessoa começa a confundir as coisas e acha que a Valesca Popozuda é qualquer uma, que é só chegar e tome-lhe e acabou. Mas claro que é o direito também da Valesca, né, pessoal? A gente tem que respeitar aí a trajetória dessa grande artista bostileira, mas eu acho que a Valesca dando entrevista em podcast é menos pior do que ela cantando. Inclusive, eu acho que nada é mais esculachado que as letras das músicas dela. E tem uma coisa que a gente não pode negar, né? A Valesca vive o que ela canta. Ela sim, uma pessoa experiente, cheia de história pra contar, e foi tendo esse tipo de postura que a grande Valesca Popozuda chegou onde ela chegou hoje. Chupa Brasil. Eu não sei se a Valesca Popozuda é rica hoje em dia, mas eu acho que sim. Ela deve ter boas condições financeiras. E pergunta como ela alcançou o grosso financeiro, senhores. Foi dando esse tipo de declaração e fazendo músicas da pior qualidade. Grande Valesca Popozuda. Outra curiosidade sobre ela é que atualmente ela tem 45 anos e se for ver ela tá bem. Geralmente aos 45, muitas aí já começam a adquirir o famigerado braço de Merendovskis e a Valesca não. Provavelmente ela já deve ter feito alguns procedimentos estéticos. Pelo que eu vi aqui também ela tem um filho de 17 anos, ou seja, é uma senhora já, né? Mas mesmo assim ela tá aí na luta até hoje, lançando uma música de qualidade questionável atrás da outra. Eu acho que a música dela influencia negativamente as pessoas, principalmente as mais jovens? Eu acho que sim. Ela começou com esse negócio no começo dos anos 2000 e até hoje tá aí. Antes de terminar esse vídeo, preciso só fazer uma pequena retratação aos senhores, porque houve um equívoco. Eu, quando fui fazer esse vídeo, comecei a falar sem parar a respeito da Valesca Popozuda e acabei confundindo ela com a Mulher Melão. Essa sim que teve um relacionamento casual com Vin Diesel, e não a Valesca Popozuda. Fica registrado aqui a informação correta e, resumidamente, retiro tudo que eu falei, né? Porque eu jurava que era a Valesca Popozuda, senhores. Apesar das duas até serem um pouco parecidas, mas para não passar a informação incorreta, eu gostaria de fazer essa correção. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Masters Teta, Valesca Popozuda levando os créditos de uma história que nem é dela, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!